honra de estar aqui falando com Andrei Golfeto. Como vai, Andrei? E aí, Felipe, tudo bom? Obrigadão aí pelo convite. Espero que a gente consiga bater um papo super legal aí. Aqui na Ace eu cuido da nossa plataforma de startups, a Growthaholics for Startups, e a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre os principais desafios que as startups estão enfrentando nessa crise aí também. E eu queria até te devolver a pergunta: quem que é você também, Felipe Collins, que nos dá ilustre prazer de tê-lo presente aqui com a gente nessa live também. Legal, Andrei. Eu sou o Felipe, sou sócio da ACE e trabalho imerso hoje na ACE Startups, que é o nosso braço de investimento em startups, cuidando basicamente de três frentes, tanto análise de deal flow e análise de empreendedores para a gente investir. Então, a ACE não parou de investir durante esse período de crise de Legal. Covid. Isso E é bom para o também, pessoal ficar sabendo. é verdade, a gente não parou, a gente segue firme e forte com os nossos investimentos. Inclusive, daqui a pouco a gente deve anunciar alguns deals, mas eu não posso falar nada por enquanto. Oh. E também trabalho com o outro lado, que é das nossas startups. Hoje a gente tem 75 empresas investidas. Eu cuido tanto para melhorar a performance delas como um todo, então para elas venderem mais, sobreviverem à crise, terem uma performance melhor para quando elas forem vendidas, e também cuido especialmente de 12 que são da minha carteira como gestor de ativos aqui dentro da ACE. Mas já passei por marketing, já passei pela Growthaholics for Startups, então sou um Aham, bom verdade. andarilho aqui dentro dessa empresa. Hum. Andrei, a pauta de hoje é como startups podem sobreviver à crise. Então, aproveitando aqui que a Gabriela Esteban mandou um boa tarde, o Marcelo Falcão mandou o emoji de foguetinhos e high fives, é uma pauta que não é uma pauta divertida de se explorar, mas a gente vai tentar achar aqui as alternativas, as melhores alternativas, ou quais são as maiores ações que o empreendedor pode ter para sobreviver às intempéries dessa crise. Então, tanto a parte biológica, quanto a mudança de hábito a partir do lockdown, quanto a diminuição do consumo no curto prazo, quanto como é que se prepara para um potencial rebote, e, claro, com alguma subdivisão aí por setor, por vertical, por estágio de startups. Eu queria pedir primeiro, para quem está aqui nos assistindo, como também deram boa tarde, Fernando Henrique Jesus, o Marcelo Bergassi, que teremos novidades em breve, a Bianca Souza. Queria aproveitar para quem está nos assistindo, manda no chat, tanto do YouTube quanto do Zoom, em qual setor está a sua startup e em qual estágio. Então, se ela já está ali em operação ou se ela está mais early stage, como é que vocês estão, porque a gente vai adequando as respostas ao que vocês estão pedindo. Andrei, a intenção aqui é fugir da parte biológica, isso a gente deixa para os profissionais da saúde, e chegar na parte de business. Você tem acompanhado quantas centenas de startups dentro da Growthaholics for Startups? A gente hoje está alcançando por volta de 700 startups lá na nossa plataforma. Desse público aí, a gente tem uma boa massa crítica lá que está acompanhando, pegando os nossos conteúdos, fazendo as mentorias e usando os nossos parceiros também. A maioria desse pessoal já está com o produto no ar, começando a faturar, tem indícios de tração, está no começo daquele crescimento ali do early stage. Legal. E falando, como você tem um volume muito grande de startups em early stage sendo acompanhadas, eu queria que você começasse me respondendo. Esse aqui vai ser um jogo de dois entrevistadores e dois entrevistados, mas eu vou começar com as perguntas. O que você vê como, antes da gente chegar na solução, vamos explorar um pouco os desafios apresentados por essa crise gerada pelo Covid-19. O que você vê como principais problemas para pequenos empreendedores, para empreendedores especificamente de startups, dentro dentro desse novo cenário? Quais são os principais problemas? Uhum, legal, bacana. Acho que essa crise como um todo ela está gerando acho, muitos impactos, né? É difícil pegar um padrão de resposta que se aplica a todos os estágios, né?
A gente na ACE gosta de trabalhar com 4 estágios, né, para as startups: o estágio de ideação, validação, crescimento e escala. E o nosso foco ali da plataforma é principalmente validação e crescimento. Então, eu acho que começando nessa jornada, para quem estava pensando em empreender, criar um projeto e ter uma ideia, agora que os conteúdos eles são abertos também, acho que vai ser muita pessoa saber ler quais vão ser os principais impactos no comportamento dos consumidores, né? É difícil a gente prever o que vai acontecer, o que vai ter, mas muita coisa vai estar mudando, né? Então, talvez se a pessoa era muito apegada àquela solução que ela vai querer fazer, mais do que nunca ela vai ter que olhar de fato para esse problema que ela quer resolver também, né? Já você avançando nesses estágios, acho que uma hora que você entra na etapa de validação, acho que o principal desafio vai ser, de fato, agora como você conseguir trazer esses novos clientes e testar o seu produto com eles, né? Porque todo mundo com medo de gastar, segurando orçamentos, processos comerciais estão ficando um pouco mais lentos, funding está sendo congelado, alguns investidores com receio, como é que esse dinheiro vai ser utilizado durante esse período também, e principalmente a startup conseguir ler o impacto que vai ter na cadeia para frente ou para trás, né, onde ela está inserida. Ou seja, o que vai acontecer com os meus clientes e com os clientes dos meus clientes, o que vai acontecer com quem está atrás de mim também na cadeia. Às vezes a startup não tem fornecedor, né, como se fosse uma ótica industrial, mas talvez pensar nessa Mas jornada da quem vem cadeia de no valor, passo né? anterior. Legal. Exato, também, né? Então, o que a gente vê que está acontecendo muito é que o cliente ele está mudando o comportamento total dele, e isso vai se refletir também na própria startup. Aí os empreendedores vão ter que traçar estratégias tanto de defesa, né? Ou seja, o que a gente vai fazer agora com as nossas finanças? Acho que aí talvez você pode dar até uma pincelada aí do conceito de burn rate, runway, que é Sem dúvida. super fundamental para se proteger nesse cenário. E eu acho que sobre estratégias de crescimento fica até interessante eu te devolver essa, e você como um especialista no assunto, aí, o professor de Agile Marketing também da SPM, que domina bastante sobre esse tema, pode estar levantando alguns assuntos aí também sobre o que está acontecendo com as startups em crescimento durante esse período também que você tem acompanhado aí o portfólio da Ace Startups também. Legal. Voltando aqui um pouco a atenção para os empreendedores que estão comentando no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube, a gente tem aqui empresas como nos setores de retail, nos setores de agro, nos setores de aqui, redução de custos, bastante insurtech, operação. Fazer uma análise setorial rápida aqui, economicamente, setores mais afetados. Então, startups que estão nessas verticais mais ou menos afetadas tendem a mudar bastante. Então, quem está diretamente ligado a turismo, por exemplo, pode ver uma grande depressão de receita. Então, talvez as soluções sejam mais em relação a controle de custo do que a estratégia de crescimento. A gente vai para uma linha estratégica mais de criogenia. Mesma coisa com quem trabalha com eventos, por exemplo, que especialmente eventos físicos, né? Então, tudo que você, em termos econômicos, demanda a pessoa estar lá vai sofrer com alguma depressão. Varejo, tem algumas retail techs aqui comentando no chat, tem uma mudança, na verdade, de comportamento do consumidor. Então, acho que sistemicamente, as primeiras 3 semanas, 2 semanas e meia desse lockdown são de paralisia. Tá todo mundo parado, falando assim, deixa eu entender qual que é o cenário, deixa eu entender o que está acontecendo. Mas a partir de então, com o lockdown por mais alguns meses, sem lockdown tão forte, independente de como é que vai ser a política de saúde pública, no business, algumas verticais vão começar a ter uma ascensão. Então, business relacionados à transformação digital, digitalização de processos e assim por diante, tendem a ter uma crescente. A gente tem uma startup no nosso portfólio chamada NetShowMe, que faz transmissões ao vivo e tem um software também, como se fosse o Netflix, que você pode adaptar para corporativo, para EAD ou até para quando você vai colocar um curso, como se fosse aqueles fórmulas de lançamento no ar, eles também conseguem prestar esse serviço. E para eles, a crise com o Covid-19, em termos financeiros e econômicos, tem sido muito boa, eles estão crescendo.
porque está todo mundo migrando de evento físico para evento digital, e com isso precisa de transmissão e assim por diante. Setores como o agro, como a Gabriela aqui que nos comenta no chat, pelo menos as do nosso portfólio que eu estou ocupado com alguns fundos, elas não têm sofrido. O agro tem sido um setor que mantém crescimento um pouco mais estável. E algumas outras empresas, por exemplo, SaaS B2B, que competem com empresas dolarizadas, então que competem com ferramentas americanas, tem ali um flanco, beliscando ali nas estratégias de crescimento, tem ali um flanco interessante para começar a atacar. Então, eu acho que tem cenários aos quais você precisa se preparar para o pior, porque pode acontecer. Eu estava vendo alguns materiais de gestores de fundo, e um deles me chamou a atenção, que ele falou que se você sobreviver ao pico da crise, ao fundo do poço, e essa retomada mais lenta, é a maior opcionalidade que você pode ter. Então, o melhor que você pode fazer pela sua empresa agora é sobreviver. Primeiro, ponto 0, 0, 0. A partir daí, a gente pode pensar em estratégia de crescimento, estratégia de mudança de produto e assim por diante. Dentro do portfólio da ACE, para não ser extenso, a gente traçou um termômetro de Covid. E a gente segue mais ou menos média de mercado, 20% das empresas indo melhor com a crise, então a crise representa uma oportunidade, uns 30 ali mais ou menos no neutro, e em maior ou menor proporção, tem algumas sofrendo porque elas estão em setores mais afetados, e outras que tomam um susto, mas não vão tão forte. De qualquer maneira, todas elas têm um plano claro e consistente, dependendo de certas variáveis, como se fossem portões de uma divisa, para qual que é o cenário mais catastrófico até qual que é o cenário mais realista, provável ali, é um pouco disso do que a gente vai agregar. Andrei, o que você tem visto nesse sentido? Porque você, antes de tratar com as early stage, você também nutre relacionamento com algumas scale-ups. O que você tem visto nesse sentido? Legal. Antes aqui na ACE eu fiquei quase 2 anos aí nessa área de consultoria, né, que fazia a conexão entre startups e corporates, e geralmente elas estavam nesse nível mais late stage mesmo. E acho que, assim, olhando agora com o que está acontecendo e retomando o que era antes disso, a principal causa de morte das startups, a gente tinha uma parte muito relacionada a mercado, ou seja, a não necessidade daquele produto no mercado é a principal causa de morte da startup, depois problemas relacionados a pessoas e depois problemas relacionados às finanças também da startup. Então, dá para dividir um pouco entre problemas de produto, mercado, problemas de pessoas e problemas financeiros também. Naturalmente, a taxa de mortalidade das startups ela é alta e sempre foi alta, e isso é natural, né? Porque as startups são organizações temporárias em busca de um modelo de negócio escalável, sustentável, replicável em um ambiente de extrema incerteza, seguindo o conceito do Steve Blank, né? Isso continua. Experimento, né? Exato, isso continua. E o objetivo da startup é deixar de ser uma startup e validar o seu business também. Então, em falta de necessidade de mercado, com esse cenário agora que a gente vê, muitas vezes o cliente vai desaparecer e vai sumir. Quem já está no estágio um pouco mais à frente, numa fase de scale-up, mais do que nunca preservar o core business, se ele estiver bem sustentado, com clientes fidelizados, com crescimento ok, você começar a prever o que vai fazer aqueles clientes cancelarem e você fazer estratégias para se relacionar com eles, fidelizar eles, aliviar pagamentos, negociar contratos. Melhor vai ser ficar com um cliente 2, 3 meses pagando 50% agora do que perder esse cliente e tentar trazer ele depois também. Então, você pode ter uma estratégia para reter a sua base, se você já tem uma base consistente que está ganhando mercado e crescendo. Com um time, é natural que as pessoas se desesperem um pouco com tudo isso que está acontecendo, é muito difícil você manter uma paz interior e uma tranquilidade com esse bombardeio de coisas que estão acontecendo, né? Então, acho que a liderança ali da startup, os fundadores, os empreendedores precisam manter a calma desse time também,
que eu acho que é a maior ameaça que pode estar acontecendo nesse momento, é as pessoas não estarem bem com as condições necessárias e com a segurança psicológica precisa para estar operando. Em termos de financeiro, a gente até gosta de brincar aqui às vezes que dinheiro demais mata, mas a falta de dinheiro também. Acho que sobre como levantar dinheiro nesse cenário, talvez até você vai conseguir dar umas dicas bem práticas depois, a gente pode falar o que é isso que tem feito de boas práticas nesse cenário. E sobre economia vai ser a empresa saber identificar, igual a gente fala para as startups, o que você faz e o que seu produto é de nice to have, must have, o que você tem ali no seu orçamento que não é obrigatório, que é fundamental ou não, e tentar cortar ao máximo ali para conseguir pelo menos preservar as pessoas, manter a operação e conseguir estar atendendo aqueles clientes atuais, mas de fato novos projetos, aquela nova expansão, aquela baita feature que iria existir, talvez seja o momento de congelar um pouco, até todo mundo se acostumar com esse novo normal também. Então, acho que nesse cenário de... Vamos por partes, Andrei. Eu fiz uma anotação aqui enquanto você estava falando, no meu post-itzinho, e eu elenquei os 5 pontos principais. Eu sei que, evidentemente, a gente tem uma pauta que eu estou vendo aqui na outra tela, mas eu elenquei os 5 pontos principais. Vamos passar, então, em ordem. Aí eu falo, você fala, a gente vai alternando por Boa. clientes e churn. Então, como evitar cancelamento, como evitar essa debandada de medo. Depois a gente vai para pessoas, depois a gente vai para finanças, então burn rate, runway e despesas, para depois ir para growth e para estratégia. Na verdade, eu acho que a gente poderia começar com estratégia. Tá? Perfeito. Então vamos lá. Em termos estratégicos, como eu já estou falando, eu vou começar entendendo o que eu vejo. O Andrei citou uma coisa que para as startups early stage a gente fala mais, mas que é a questão do problema aspirina e vitamina. Então, a gente sempre fala, mas sentir na pele é bem pior. Você pode ser uma vitamina para o cliente, então você é nice to have e você cumpre com algum job ali, ou você pode ser uma aspirina que ele independe do que vai acontecer, ele vai ficar com você porque ele tem dor de cabeça. Nesse cenário que está todo mundo cortando custo, você deveria estar cortando custo, o seu cliente certamente está cortando custo, todos que são vitamina provavelmente vão cair. Vão sobrar os que efetivamente resolvem a dor do cliente com melhor custo-benefício, com melhor valor entregue ao cliente. Então agora é a hora, eu acredito que é uma hora meio, para quem já viu Forrest Gump, quem não viu, veja, por favor, que é um baita clássico, é a hora do Bubba Gump Shrimp, quando tem a tempestade, varre todos os navios de pesca de camarão e sobra um, que é justamente do Forrest Gump, deu spoiler do filme, mas vai ter um momento onde muita gente vai quebrar e muita gente vai sair do mercado. Então você precisa entender se você está de fato entregando um valor crucial ao seu cliente. Se você está, você pode dobrar a aposta, tratar condições comerciais, enfim, trabalhar direito, mas você está um pouco mais seguro. Se não, talvez seja a hora de enxergar alguma forma de começar a entregar esse valor. E não é uma questão de tamanho. A gente viu recentemente nas notícias a OMI, que é gigantesca, é um candidato a ser unicórnio nos próximos 2, 3, 5 anos, pivotando um pouco o modelo de atuação, saindo de pequenas empresas e começando a atender empresas também um pouco maior em poucas semanas. Então, você entender qual de fato é o seu benefício, o seu valor entregue em relação ao custo pode ser muito importante. E essa crise ela começa a abrir oportunidades onde você não tinha visto. Então, desde softwares que eram sendo feitos para gestão de equipes externas começaram a ser feitos para carga, ou a Flapper, por exemplo, startup do portfólio, que faz voos de avião executiva. Então, você vai lá, o André anda muito de Flapper, pega lá um jatinho, vai lá de jatinho para a mansão dele em Angra dos Reis. Eles pivotaram durante o tempo de crise para atender voo de carga, porque voo de carga de medicamento, de respirador, de brasileiro que está preso em outro país, não é carga, mas enfim, não é o pivô luxo que eles faziam. Então, mudanças estratégicas para você atender a um layer pouco servido, ou a um layer que está mais em evidência nesse período. Para mim, essa é a primeira recomendação estratégica, ver se você
efetivamente necessário e se adequar para isso. O que você vê do seu lado, Andrei? Uhum, perfeito. Acho que mais do que nunca é entender qual que é o objetivo do cliente, né? Aqui a gente é viciado no conceito do job to be done, né? Que faz a gente entender o que o cliente de fato ele quer alcançar e qual que vai ser a tarefa a ser feita. E a gente até explora outros aspectos básicos para quem está ali no começo, sobre a persona ideal, a proposta de valor, os melhores canais para explorar. De repente, com esse cenário todo que está acontecendo, você mexer uma ou outra pecinha desse seu conjunto e desse seu arsenal de validação vai ser o grande pulo do gato para, de fato, encontrar uma oportunidade matadora. Então, a gente está vendo várias startups ou subir na pirâmide, ou descer ali no tier de clientes que ela atua, ou fazer alguma mudança adjacente para algum setor correlato, igual esses casos que você citou também. Então, acho que a startup conseguir ter ali toda a arte de pegar o que ela já trouxe, o que trouxe ela até aqui, e usar todo esse aprendizado para endereçar esses outros nichos, sem fazer grandes movimentações do produto, que isso tem um tempo a ser feito, né? Um tempo de desenvolvimento, aprendizado e validação, talvez seja a grande diferença que vai conseguir fazer as startups conseguirem sobreviver nesse cenário também, né? Concordo plenamente com você, Andrei. Tem aqui, Daniel Araújo comenta aqui no YouTube falando que ele tem uma Health Tech, Frank Rolim também destacar a startup acompanhada por nós aqui da Ace também junto, Aloysio Sena da DepDude, Marcelo Falcão. Quem tiver perguntas, tanto no Zoom quanto no YouTube, pode mandar que a gente está aqui vendo, mas enquanto a gente não seleciona nenhuma pergunta, seguimos aqui na nossa pautinha pré-definida. Legal, então falamos um pouquinho de estratégia, a gente deve voltar e pingar mais nesse assunto, mas retenção. Uma máxima padrão que eu tenho visto em todas as empresas, de todos os tamanhos e com todos os fornecedores, é renegociar contrato, cancelar o que não é essencial, pausar projetos em andamento. Como que você acha, Andrei, que uma startup pode evitar com que isso cause uma depressão muito grande, tanto para sempre, então ela perder o cliente, quanto de fluxo de caixa muito grande, que ela não consiga sobreviver nesse sentido? Uhum. Boa. Acho que para mim, agora que eu estou trabalhando com produto digital, né, até às vezes me considero como se fosse um sucessor assim, de Felipe Collins com a nossa plataforma. E acho que uma principal característica que um product manager tem que ter é a empatia, né? Então, como que isso se traduz? Geralmente os clientes nesse momento, ou ele está querendo economizar, cortar custo, ou ele está querendo gerar receita e ganhar alguma coisa. Então, se a sua solução não contribui para nenhuma dessas pontas da balança, de fato vai ser um pouco complicado. Você vai ter que Eu tentar acho encaixar que ela não ela. deveria existir, ponto, em tempos de crise. Crise. Ou se existe para me fazer mais eficiente, ou se existe para me ganhar, para ganhar dinheiro. Uhum. Exato. Então, você vai ter que adaptar toda a sua comunicação e proposta de valor, mas, assim, seria até um pouco de vendas isso, né? Um pouco de negociação, crescimento, seria até um pouco falta de bom senso e tentar empurrar coisas para os clientes agora. Não é um momento muito de cross-sell e upsell. Talvez, se você conseguir... Acho que uma prática que é legal que está acontecendo são negócios pequenos e médios tradicionais oferecendo aqueles vouchers para você comprar agora e consumir depois pela metade do preço. Pessoas dando um tempo melhor para as pessoas conseguirem fazer os seus pagamentos. Mas eu acho que, de fato, assim, eu tentaria pegar a carteira de clientes, ver quais são os clientes mais fiéis, aqueles que sempre usam, que são bons pagadores e que, de fato, são como se fossem advogados da sua marca, e tentar, pelo menos, reter essa base. E aí, acho que tem uma série de metodologias para você lidar com objeções de vendas também. Mas se você não conseguir casar agora sua comunicação, seu produto, a sua proposta de valor com esses dois objetivos durante a crise, vai ser muito complicado. Então, acho que você tem que ter essa empatia e pensar, se eu fosse o cliente, né, o que de fato que eu estaria fazendo e como que o meu produto se encaixa nisso. Por isso que, até o ponto que você falou anterior, é super legal, né?
chegou o momento de você olhar para o negócio e se ressignificar inteiro, né? O que, que vai acontecer? Será que o que a gente fazia faz sentido mesmo? Porque agora que a gente está conseguindo separar o joio do trigo e ver o que, que de fato valia a pena ou não fazer para satisfazer os clientes, né? O que você me falou de empatia faz bastante sentido. Eu vou dar um passo anterior, porque eu volto na empatia, mas primeira coisa que você, empreendedor, já deveria ter feito, na verdade. Analisar a tua carteira de clientes e ver se dentro deles você está mais ou menos exposto à crise. Está mais ou menos exposto a quem serve PME, as PMEs podem quebrar. Se você, por exemplo, é uma plataforma de RH ou de equipes externas e essas equipes não estão indo a campo, você vai ter dificuldade porque você está com menos uso. Então, é ver a sua exposição ao risco. A gente fala muito isso no mercado financeiro, é ver o quão exposto a risco você está. Então, tem startups que a gente acompanha, que a gente já investiu, que tem uma carteira super pulverizada de clientes, diversos setores, diversos tamanhos. Então, elas vão sofrer um pouco menos na previsão. Então, elas conseguem fazer um trabalho mais nichado por setor ou por tipo de empresa. Outras que têm uma concentração de dinheiro maior por cliente, você tem, em vez de ter 100 mil clientes, você tem 100 clientes, por exemplo, você vai ter que talvez fazer um trabalho mais ativo de gerar valor para esse cliente. E uma coisa que eu tenho visto nessa análise de churn são formas criativas de você evitar o cancelamento. Então, e é uma forma, evidentemente, muito diferente daquela sua provedora de internet, televisão por assinatura e telefone, que você liga lá para cancelar e ela te dá a canseira e desliga na sua cara. Não é isso que eu estou falando. Mas o que você pode fazer dar desconto nos próximos 3 meses, melhorar a condição comercial, então as próximas 2 parcelas ele paga zero nessas 2 parcelas e depois paga um pouco fatiado. O que eu recomendo, eu tenho visto muitos outros gestores de venture capital e de startups bem sérios fazendo, é que você, em vez de abrir mão da receita, você postergue. Então, é melhor você postergar a receita ou fazer o cara te pagar daqui a 3 meses, 6 meses, do que você falar assim, não me paga, e especialmente muito melhor do que o cara cancelar. Então, tenha planos, 1, 2, 3 níveis ali de plano, com desconto, com postergação de pagamento, com alguma coisa assim, para evitar que essas empresas venham e cancelem de primeira. Se a sua única opção é cancelar ou ficar com o preço cheio, você vai cancelar, porque a gente está vivendo, você citou bem daí, redução de custo versus a aquisição de receita. A gente está vendo um tempos onde redução de custo está muito mais forte, porque as pessoas estão com medo e existe muita incerteza e volatilidade no mercado. Então, esse medo faz com que as pessoas prefiram ficar com dinheiro na mão e não investir. Uhum. Então, o primeiro cenário é esse de você tentar adiar ou postergar condições comerciais. Ainda nesse sentido, o teu balizador tem que ser o quanto que você queima de caixa, o seu burn rate e o seu runway. E eu farei, fazendo projeções financeiras, o que eu acho que agora quanto mais incerteza, melhor você precisa ser de projeção, eu faria um cenário onde a sua receita vai a zero. Ah, mas tem a exposição de carteira, mas supondo apocalipse zumbi total, a receita indo a zero ou próxima de zero, porque você deve ter alguma coisa garantida. O quanto você sobrevive e como você sobrevive. E aí a gente cai no terceiro ponto, que é o ponto financeiro, que a gente vai abordar em instantes. Mas em termos de churn, pacotes comerciais para você dar desconto. E voltando ao teu ponto da empatia, o que eu tenho visto como melhores práticas são as empresas que são proativas. Então, aquelas que vão para o cliente, claro que depende do volume de clientes, mas olha, eu sei que está tempos incertos, que está difícil para todo mundo, e eu quero trabalhar com você para você sofrer menos. Porque é natural, se a gente está falando de cadeia de valor, o cara sofre menos, você sofre menos. Uhum. Então, uma abordagem, especialmente quem tem carteira mais concentrada e mais relacionamento com o cliente,
ela vale muito bem. E aí, cuidado na abordagem. Não é, pô, não esquece de mim, hein? Não vai me cancelar. Cara, tá difícil para todo mundo. Aham. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer junto. Eu prefiro uma abordagem mais empática, voltando ao ponto que você citou. Mas façam sim cenários Uhum. onde vai ter uma demora na crescimento zero ou downgrade de receita de MRR ou qualquer coisa assim. Uhum. Porque É, você citou, quando falando de growth, que uhum. tá todo mundo mais com medo e os processos comerciais têm demorado mais. Então, o seu ciclo de vendas vai ser mais longo também. Uhum. Fala lá, te interrompi, desculpa. Não, não. O que a gente está vendo mesmo de boas práticas é a construção desses cenários e você colocar gatilhos, né? Conforme você alcança aquele milestones, destrava e você entra nessa nova realidade. Mas fazer cenários aí, seja 30, 60, 90% de redução de receita, do que está acontecendo, o time, e coloca várias variáveis na mesa, acaba sendo o melhor para esse momento, de fato. E o Felipe, que é um grande fã aí do universo sertanejo, né? Acho que para você prever o churn ali, não precisa ser Jorge Mateus, mas dá uma olhada nos sinais, né? Então, pô, a pessoa começou a acessar muito ali o Q&A, começou a falar muito com o suporte, começou a ver as condições de pagamento. Você tem várias ferramentas ali para você Seja ficar preditivo, exatamente. a jornada do cliente e já ter essas ações, mas não ficar esperando ele de fato cancelar, porque aí pode sangrar muito também o caixa e, enfim, toda a base de clientes da empresa. Mas você entender esses indicadores, né, que a gente até trabalha aqui bastante com esse conceito do lag dos leads indicators, os leads indicators, aqueles que vão te dar ações para frente do que vai acontecer lá para trás. Os lags geralmente são aqueles mais retrovisor, né, do que já foi ali, que você não tem mais tanta ação. Então, você apertar ali as métricas para conseguir prever isso vai acabar sendo fundamental nesse cenário também. Então, por exemplo, para quem é software, um lead indicator vai ser os seus usuários ativos mensais dentro do software, ou quanto que o cara está transacionando na sua plataforma, ou número de ativos que você está gerindo. Você sempre tem algum o indicador antes de dar errado. Então, antes da pessoa pegar a malinha dela e ir embora, e aí você vai ter um trabalho muito maior para ir lá e resgatar ela e convencer que não, quando ela está começando a fazer cara feia, você já pega ali. Então, esse é o leading indicator, o indicador que vem antes de um cancelamento ou de alguma ação, por exemplo. O lagging indicator cancelaram 5 pessoas. Putz, cancelaram 5 pessoas, agora eu vou ter um trabalho de conseguir outras 5 ou aquelas 5 de volta. Então, eu estou bem de acordo com a tua análise aqui. Tem uma pergunta no nosso YouTube em relação à estratégia. O Frank Rolim pergunta se a gente está vendo se startups SaaS estão começando testes de modelo de cobrança por success fee em vez de valor recorrente mensal. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse modelo de receita e de precificação. Uhum. Hoje assim, né, a gente já vê uma tendência muito grande de você juntar vários modelos de negócios, e seja o modelo de receita, ou de cobrança, distribuição, em um só, não tem um certo e um errado. Eu não comecei a ver nenhum caso assim que a startup já entrou cobrando um success fee, porque muitas vezes isso leva um tempo, né? É o tempo do cliente pegar, você fazer a aquisição, trazer para casa, ele usar, passar por toda a jornada do onboarding até ele de fato usar, recomendar, economizou, gerou resultado para ele e você ganhar aquele retorno. Não deu tempo ainda de fazer esse ciclo como um todo. Talvez daqui a alguns meses a gente perceba isso também. Mas o que é interessante é que no worst scenario, se a gente vai abrir mão da receita, é o momento para a gente se aproximar e se relacionar dos nossos clientes. Então, a gente gerar conteúdo para ajudar esse pessoal agora, dar dicas que vão ser fundamentais e decisivas para o dia a dia dele, fechar novos parceiros para ele também. Então, você entende qual que é a jornada do parceiro, do seu cliente, e, de fato, ver como que você pode trazer mais soluções para ajudar ele ali também. Mas a tendência que a gente está vendo de precificação é igual o Felipe comentou, muitas startups estão renegociando e deixando os prazos mais suaves.
talvez seja mais um momento da gente usar ferramentas melhores de cobrança, uma ou outra startup. Hoje o mercado está bem recheado dessas soluções provedoras de cobranças mensais e recorrentes, ou cobranças fáceis, como, por exemplo, a Vind tem um arsenal de soluções bem interessante para startups, e flexibilizar isso para os clientes do que, de fato, mexer tanto ali no willingness to pay ou no quanto que o mercado está disposto a pagar, porque acho que agora todo mundo está disposto a pagar menos, então talvez não seja tão real e tão fidedigno você mexer agora nesse ponto tão decisivo do seu pricing. Eu indo nessa linha, eu acho que o balizador disso vai ser seu fluxo de caixa. Então, quando você vende receita mensal recorrente, você tem um desembolso. Eu adoro fazer live da aula com caneta azul e uma caneta vermelha, porque elas são muito óbvias. Então, você vai ter um desembolso de caixa, então aqui setinha para baixo, é seu CAC, seu custo de setup. Só que quando você tem receita mensal, você já tem a receita no primeiro mês. Então, isso aqui, em 1, 2, 3 meses, equivale você começa a gerar lucro. Quando você está no Success Fee, ele pode demorar, como o Andrei disse, ele pode não vir. Então, talvez você vender um cliente com setinha para baixo, você vender outro cliente com setinha para baixo, e você vender essa depressão aqui, vai fazer com que você quebre antes de começar a receber os benefícios da coisa. Então, o tempo e o seu fluxo de caixa vão ser essenciais. Isso vale tanto para quem está trabalhando como o Success Fee, como o exemplo dado pelo Frank, quanto para quem está adiando receita. Então, com isso, a gente faz um gancho para a nossa terceira pauta aqui, que é a parte financeira. Burn rate, runway, quanto tempo você tem de vida, quanto que você queima, como é que você pode zerar. Lembrando do cenário faturamento zero, mais do que nunca é a hora de você voltar a cabecinha para o seu Excel e fazer conta. Porque tem algumas alternativas para você ser criativo, para preservar os ativos que você tem. Por ativos eu falo especialmente de pessoas, tá? Eu vejo, o melhor movimento que eu vejo é de startups tentando preservar ao máximo os talentos que elas têm, e algumas conseguem e algumas não conseguem, porque vejo o caso da Max Medias, por exemplo, que está no setor hiper afetado e demitiu uma boa parte da equipe. Rock Content, Omi, tem muitas startups grandes fazendo layoffs e demissões, mas o que eu tenho visto como todo no mercado são as startups preservando as pessoas. Indo nessa linha financeira, Andrei, eu queria ver a tua visão sobre como que uma startup pode se preparar, e eu entro com a minha na sequência. Perfeito. Um exemplo claro é como se fosse um carro numa viagem, né? E as suas finanças vão dar o combustível que você tem. É como se fosse a corrida de Fórmula 1. Às vezes o que você tem ali no tanque vai te fazer chegar mais rápido, às vezes vai ficar até devagar, um pouco mais pesado, você não vai conseguir chegar naquela linha ali também. Mas o runway e o burn rate que você tem é o que vai setar a sua disposição a risco nesse momento. O quanto que você vai ter propensão para explorar novos canais, fazer o seu ciclo de vendas desde o zero, aliviar e afrouxar os pagamentos. Isso vai ser o grande parâmetro e o grande balizador e até influenciar em decisões de funding também da sua empresa. Então, se você está com caixa lá embaixo, vai fazer uma rodada meio que só para alavancar esse caixa, muitas vezes o investidor não vai achar interessante porque ele não vai ver esse dinheiro circulando e gerando crescimento para a empresa. Ele vai ver isso ser afundado em custo fixo ou despesa fixa ou coisas que não movem tanto o ponteiro. Então, talvez recorrer a algumas linhas de crédito ou algumas coisas mais emergenciais seja mais interessante no momento, apesar do risco ali depois poder ser maior por você ter que pagar algo em troca também. Mas eu acho que em gestão financeira, você envolver o time também na solução de como você pode trazer essas novas fontes pode ser interessante. Muitas vezes a gente quer deixar só na mão da liderança ou dos empreendedores ou dos founders terem aquelas ideias geniais e o que a gente vai fazer hoje, mas muitas vezes envolver o time também tem sido uma boa prática, porque acho que num momento como esse, todo mundo tem que jogar para fazer o gol, né? Não dá para a gente deixar
a responsabilidade só num time de vendas ou em outros lugares. Eu acho que essa crise, de forma geral, ela vai fazer um baita de um upgrade em vários setores de uma startup, mas eu estou muito confiante que toda a área de customer success, atendimento, relacionamento, vai ser completamente transformada, assim, mais do que nunca agora, o foco vai ser como satisfazer esses clientes, fidelizar eles, fazer eles indicarem. Acho que ferramentas virais de crescimento da base orgânica também vão ser muito necessárias. Então, acho que como um todo o CS das startups vai sofrer Vai grandes... trabalhar, né? É verdade. Exato. E talvez até mais metodologias em voga, como o PLG, né, que é o Product Led Growth, que faz você conseguir ter um crescimento por meio do próprio produto ali de uma maneira bem simples, explicando, vão vir à voga, como que você faz o cliente começar a usar, ele assina, consome, faz toda a jornada e depois ele indica comprar mais, melhora o plano dele. Acho que tudo isso vai acabar sendo um grande desdobramento de tudo que vem por aí, e começa pelo financeiro, que é o core do negócio, né, ali. Legal. Entrando nas planilhas, a sua projeção de financeira deveria considerar cenários onde você perde 30, 50, 70 e até 100% do teu faturamento. E isso considerando que você está num setor ou que você vende para empresas abaladas. Mas mesmo se você está num setor que deve se beneficiar, por exemplo, quem serve home office, delivery, alguns varejistas, especialmente na digitalização de varejo, etc., vendas online, devem ter um crescimento. E eu não esperaria um crescimento muito agressivo desses players, de modo geral, porque você tem contrabalanços em outras etapas. Acho que um Mas ponto legal também, Felipe, é saber como gastar bem o dinheiro agora. Eu tenho visto, por exemplo, muitas empresas que já têm um grande poder de fogo, uma grande artilharia, estão agora investindo pesado, por exemplo, em mídia paga. Então, talvez esse já não seja o melhor canal para você investir, principalmente se você vai competir com um grande varejista para alguns itens, como, sei lá, por exemplo, alguns itens para você usar em casa, que o pessoal está comprando agora várias coisas, melhorando o plano de internet, como, por exemplo, para o Frank, isso pode ser uma boa aí para Connect é aí. verdade, é verdade. Mas para outros, não. Então, parte da gestão financeira é saber gastar bem também, né? Então, você vai ter que, mais do que nunca, ser muito chato onde você vai estar alocando as suas apostas. Mergulhar em ferramentas que você usa, ferramentas em dólar agora, com a moeda valendo pouco mais de R$ 5, tendem a ficar muito caras. Então, será que não tem uma alternativa brasileira? Será que a gente não consegue fazer alguma coisa em casa? Pensando, olha a sua planilha de despesas linha a linha e tenta fazer um Pareto do impacto daquela despesa. Pareto, princípio de 80-20, tá? Essa despesa, ela vale muito quanto ela custa, ela é essencial. Salário do time é essencial, despesa de cloud, por exemplo, é essencial. Várias outras que você tem são mais essenciais. Algumas outras que, putz, sei lá, eu tinha uma ferramenta para fazer análise de social media e SEO. Será que eu preciso dela nesse mês especificamente? Então, você pode tentar trabalhar, tentar negociar contrato, tentar negociar tributação e assim por diante, você vai reduzindo o seu burn rate. Cenários apocalípticos, o salário dos sócios é o primeiro que sofre, depois você vai para tentar negociar tributação, depois para fornecedores e só depois para pessoas. Então, outra área administrativa e financeira das startups que já tem isso, está trabalhando bem forte também, eu tenho visto. E, às vezes, pequenas mudanças de gastos tendem a ter um grande impacto no tempo. Então, você consegue trabalhar bastante em cima disso. E acho que E até em financeiro, né, para a gente encerrando e para o próximo, tem aquela máxima, né, tempo é dinheiro, então talvez a timeline das coisas mudou também. O que você fazia antes num ano mudou para um quarter, de um quarter vai ter que trazer para um mês, de um mês vai ter que trazer para a semana, e da semana vai ter que trazer para o dia, e do dia, às vezes, agora você pode ter que começar a analisar até horários de conversão também. Enfim, quase toda a timeline e a gestão das coisas, agora mais do que nunca você vai ter que ajustar essa periodicidade e encurtar ela ainda mais, já que a gente está no meio desse caos também.
A gente, outras maneiras, em vez de só cortar o custo, tentar ver se você consegue contornar de alguma maneira. Então, tem linhas de crédito, grants, então tem entidades que dão desconto. A gente tem desconto, por exemplo, com a AWS, desconto não, grant de X mil dólares, desconto com outras ferramentas e outros players. E a procura por descontos ou por grants como esse também teve um bom incremento, que eu acho excelente, porque aí você, 2, 3 mil reais que você vai tirando por ferramenta, você consegue economizar um pacotão ali que te salva mais 3 meses, que era o que você precisava para sair da crise. Indo aqui de finanças para pessoas, demitir pessoas não deveria ser a primeira estratégia de maneira nenhuma de uma startup, porque você vai perder capacidade de produção e de execução anyway. Então, mesmo que você tenha alguns times pouco alocados agora, com depressão de economia, etc., você pode pegar aqueles talentos e otimizar para outra função temporária. Por exemplo, na Netome, que está indo muito bem, obrigado, boa parte do time voltou a ser vendedor. Então, eles precisavam aumentar a capacidade de vendas. Em outras startups nossas, os times viraram Customer Success. Então, tem alterações nesse sentido. E o que eu tenho visto dos bons líderes e bons CEOs de empresa e de bons gestores de pessoas é comunicação. Tá todo mundo hiper aflito, hiper ansioso, algumas pessoas adaptando ainda trabalho remoto, cenário de incerteza, bombardeio de notícias. Então, uma boa comunicação, não só boa de ser eloquente, mas de falar muito, falar bem, comunicar com muita frequência, tem sido para mim ponto-chave para a gestão de equipes. O que você vê nesse sentido, Andrei? Perfeito. Eu acho que mais do que nunca, comunicação em tempo real, clara, precisa, direta ao ponto. Eu acho que feedback ganha uma relevância importantíssima e a gente vê que quem está mandando bem, de fato, está conseguindo pontar onde aconteceu a situação, como a pessoa pode corrigir aquele comportamento, melhorar. Então, acho que de liderança a gente acabou passando várias coisas aqui ao longo do papo também. Mas eu acrescentaria essa questão da comunicação, esse ponto do feedback, e mais do que nunca você conseguir deixar as pessoas tranquilas e dar a estrutura necessária para elas conseguirem fazer o trabalho delas da melhor forma possível. E vai ser o momento de todo mundo se apegar à cultura da empresa, reforçar ela, porque muitas vezes você vê muita gente, por exemplo, usando o trabalho como uma forma de esquecer o que está acontecendo lá fora também, né? Então, acho que esse Eu cuidado aí esqueci que tinha feriado sexta passada e nessa próxima terça, porque para mim é uma forma de ocupar a cabeça. Exato, perfeito. Mas a sensibilidade do teu time você só vai pegar conversando. Então, dos founders do time, tá todo mundo morrendo de medo com esse cenário. Peraí que Perfeito. vazou um som meu aqui, me disparou o alarme no prédio do lado. Não, sem Dá problemas. um instante. Boa. A gente tem uma pergunta aqui no Q&A, do Pedro Couto. Meu ICP mudou totalmente nessa crise. O nicho em questão foi maior impactado pela crise, identifiquei um novo ICP, o lead time é uns 4 meses, pivotei toda a estratégia de vendas para esse novo perfil, porém tem vários leads qualificados do outro ICP. Como que eu faço para não perdê-los? Devo mesclar um pouco o esforço e o foco de vendas? Então, o empreendedor está passando aqui para a gente que mudou o foco do ICP, o tempo de vendas é uns 4 meses, mas tem bastante qualificado na outra base. Como que a gente pode fazer para mesclar um pouco esse esforço e não perder aqueles outros ali também, pelo que eu entendi aqui. Olha, Pedro, né? Pedro, em momentos de Isso. crise, tem que chamar o urubu de meu louro. Então, o que eu acho? Acho que você deveria ir no que tem mais chance de fechar. Ah, mas estrategicamente o ICP novo faz mais sentido. Evidente, vai dedicar maior esforço neles. Mas se esse ICP que você está começando a abrir mão a longo termo, continuar comprando e continuar com algum apetite, garante alguma receita para a tua empresa.
porque esse momento é importante. Não é tentar empurrar nada ou tentar empurrar um produto que não gera valor, eu não conheço profundamente seu case, mas eu não abriria a mão de receita em potencial de maneira nenhuma. Então, eu tentaria atacar nas duas frentes. Pessoal, a gente tem aqui aproximadamente mais 10 minutos de live. Mandem perguntas aqui, tanto no Zoom quanto também no YouTube. O Eduardo aqui colocou aqui enciclopédias humanas. Achei o Instagram do Andrei, não achei o Instagram do Felipe. Meu Instagram é Felipe Fig, mas só tem foto do meu cachorro, não tem nada de muito especial. O LinkedIn é a melhor ferramenta, né, LinkedIn Felipe? é melhor. Marcelo Falcão, em momentos como esse, lives dão um baita norte. Muito obrigado. A gente começou a falar, você falou de ICP Persona, Andrei, mas isso abre para o nosso último flanco aqui, que é growth, vendas e marketing. Você, como você está lidando com um volume enorme de startups, está vendo vários modelos diferentes de venda, modelos de marketing. Conta um pouco sobre como as que você está olhando estão reagindo nessa crise. Perfeito. Acho que as startups em si, elas já tinham formas muito criativas de aquisição dos clientes, exploração dos canais, porque, de fato, não existe aquela fartura de recursos, né, como numa empresa estabelecida. Então, quase toda startup, sem saber, já está aplicando ali os nossos os princípios de growth hacking e como, de fato, fazer mais com menos também. Acho que na parte comercial, muitas vezes a startup ela sobrevive a aparelhos e usando softwares e ferramentas caríssimas. Então, não necessariamente agora vai ser o melhor momento da gente continuar usando isso também. Então, a gente vai ter que ser mais criativo para explorar formas diferentes, para conseguir trazer esses clientes e como trabalhar com os clientes atuais também. O que eu tenho visto é a maioria do pessoal nesse começo mais se defender e se proteger, então vamos olhar agora para a nossa base, vamos parar de queimar tanto cartucho para trazer a base nova e trabalhar quem já estava um pouco no pipe também. Concordo. Vejo também muitos empreendedores sendo mais rigorosos também com o pipeline, então matando oportunidades que de fato não fazem sentido, melhorando um pouco ali a qualificação. São algumas coisas que eu tenho visto que têm dado alguns resultados legais para as startups também. Legal. Eu queria abordar esse ponto partindo da perspectiva de canais, tá? Então, quem vem de field sales tem que ir a campo, tomar cafezinho, fazer reunião. Teve um baque forte no começo. Então, porque você não tem reunião quando você está remoto e as pessoas ainda não tinham aprendido a trabalhar remoto. Então, teve ali 2, 3 semanas de baque e começa a voltar de alguma maneira agora. Quem faz inside sales talvez tenha um pouco de resistência em receber cold call, cold email ou ligação fria, mas sistemicamente por causa de home office não interfere muito. Quem faz uma venda mais self-service, marketing digital, também sofre uma pequena penalidade no tráfego, mas uma venda inbound segue um pouco mais previsível nesse sentido. A principal alteração que eu recomendo é na mensagem. Você ter um momento de crise como esse, uma mensagem Casas Bahia, compre aqui, quer pagar quanto, varejo, vai, ela soa mais intrusiva e ela soa mais ofensiva a outra ponta. Você fala assim, pô, eu tô cortando custo, me segurando para não morrer e você quer me empurrar a coisa? É uma forma de você perder aquele lead para sempre. Agora, existem oportunidades a serem exploradas. Então, que nem eu falei no começo dessa live, se no teu ecossistema competitivo tem empresas em dólar ou empresas que você resolve o custo em dólar delas ou o custo, por exemplo, com, sei lá, commodity, a commodity subiu, logística, qualquer coisa do tipo, essa empresa, tua cliente, está vivendo um momento onde ela precisa cortar custo. E aí você pode vir, ou tua potencial cliente, pode vir com uma solução e falar assim, olha, eu sei que você está pagando essa ferramenta em dólar, ou eu sei que o seu custo com armazenagem aumentou, o seu custo logístico aumentou. Eu quero te oferecer a minha solução, mas com a ótica de você, potencial cliente querido, diminuir custo. Olha, puxa, que legal. Então aí você tem uma abordagem empática ao seu cliente naquela situação.
ou o que eu quero evitar é aquela mensagem empurrada, porque a rejeição das pessoas tende a ser maior. E na mensagem, você entrar por redução de custo tende a ser mais forte do que você entrar por ganho, alguma eficiência operacional que vai permear toda a estratégia de aquisição de clientes. Então, essas são as principais coisas que eu tenho visto em relação a crescimento, tanto mensagem quanto de canais, são algumas dos principais pontos ali. Andrei, tem uma pergunta no chat da Gabriela Estevan, que é muito boa, que volta no termo de pessoas, não é de growth, mas é de pessoas. Ela pergunta o seguinte: considerando a recomendação de manter a comunicação, como fazer isso levando em conta que houve cortes, que houve demissões em uma startup? Como motivar quem ficou? Então, a hipótese é, minha startup tinha 10 pessoas, eu demiti 3, 4, e como é que eu faço com que aquelas 7 pessoas se motivem? Perfeito. Acho que o primeiro passo é a transparência. Então, você ser franco e abrir o racional por que que aquilo precisou ser feito de fato. Depois disso, que você deixa a pessoa tranquila, passar que foi uma medida que foi necessária naquele momento, mas mostrar as projeções que você está trabalhando e os cenários que a gente até comentou, e envolver essas pessoas para fazerem parte da solução e dessas novas estratégias. E talvez, sem querer, querendo, a gente vai precisar fazer um grande rotation entre todo mundo da startup, seja alocar em vendas, suporte, ir para a rua para, agora não, né, de casa, até, conversar com os clientes, envolvendo o processo de validação e por aí vai. Acho que seriam esses os passos básicos. Eu vejo a transparência como um dos maiores valores nessa comunicação. Então, estão abertos ali os casos de Max Milhas, Rock Content, O Diego algumas outras. escreveu todo o racional, ficou sensacional da Rock Content também. Recomendo procurar. Eles até criaram uma campanha, contratem um rocker. Ficou super bem explicado ali o plano, o que eles fizeram. É um baita benchmark para se olhar mesmo, diferente de algumas outras startups que pegaram e cortaram todo mundo e nem explicaram ali o porquê das coisas da Rock. Eu acho que foi sensacional. Então, eu acho que você, primeiro, para quem sai, explicar, ou para quem pode sair, né? Para o time inteiro que, se seu faturamento for a zero e você não tiver runway, vai ter que cortar na carne em algum momento, tá? Considerando o pior cenário. Olha, está saindo por A, B, C, nossas medidas financeiras são negociar a questão de tributação, salário dos sócios, A, B, C, D. E daí entra no último, pessoas. Mas explicar muito bem e talvez até mostrar a situação de caixa da startup, então você ser transparente em relação ao financeiro, tende a dar mais confiança e motivação. Eu visto nas nossas empresas, as que são mais abertas e comunicativas, a maior parte a gente sempre recomenda isso. O time, em vez de retrair e ficar com medo, falou assim: beleza, é modo de guerra, eu estou 100% comprado com essa ideia e a gente vai sair dessa crise. Isso porque founders e CEOs juntaram com o time, explicaram a situação, colocaram algumas ideias de estratégia, tanto de corte de custo, quanto de ângulo estratégico para ser explorado, quanto de manutenção de receita ou aquisição de receita. E tem desenvolvedor sendo Customer Success, tem analista de marketing sendo financeiro. Agora, em momentos de guerra, quando você vê o quanto eles se unem, né? Então, a gente viu um aumento de união entre os times das startups com ou sem demissões, né? Então, é evidente que a gente tenta preservar o talento, mas eu acho que a comunicação frequente é fundamental. Assim, a gente precisa faturar tanto nesse mês para a gente não queimar caixa, ou a gente precisa reduzir nossa despesa em tantos R$ 1.000 para não ir no vermelho. A gente tem tanto de runway. Se A, B ou C não acontecerem, a gente tem que tomar as medidas 1, 2 e 3. Então, você explorar isso com o time tende a ser uma boa prática, assim. Boa. Acho que para encerrar, tem uma pergunta aqui também do Renan.
que na retomada da economia, como vocês pensam que será o comportamento dos concorrentes? Mais acirrada a competição ou haverá alguma movimentação na direção de cooperação ou colaboração entre os competidores? Bom, Renan, então, começando a responder bem rapidinho aqui para a gente cumprir o nosso prazo e tempo também, eu acredito que a competição ela é muito saudável, assim, a concorrência. Acho que o grande diferencial é sempre na proposta de valor, porque mercado sempre tem disponível, e até quando aparece alguma startup aqui para investimento que fala que não tem concorrente, a gente até acha ruim, falta de conhecimento do empreendedor Já ou da não invisto de cara, empreendedora. manda embora. Exato. Agora, quando a startup mostra para a gente 8 concorrentes, os diferenciais, onde que ela está atacando, o nicho que ela vai focar, para a gente isso acaba sendo sensacional também. A gente acredita assim que mais do que nunca as propostas de valores vão precisar ser revisadas e isso naturalmente vai aquecer um pouco mais o mercado também. Não sei se o Eu Felipe tem um acho, ponto eu para acho que complementar. tem alguns ganhos sistêmicos. Então, se você é uma insurtech, você deveria dar a mão para a insurtech do teu lado, que faz exatamente a mesma coisa que você e compete pelo mesmo bolso, para vocês baterem lá na SUSEP para ela liberar uma flexibilização regulatória. Se você trabalha com crédito, com facilitação e tem risco de ter a crise de crédito e a sua análise de crédito é boa, você deveria considerar ela como válida por XPTO. Então, eu acho que movimentos mais de classe de ativo, todas as startups se unindo por alguma coisa, as fintechs por alguma outra coisa, tendem a ganhar força agora, porque é uma reação de sobrevivência, mas a competição entre empresas eu acho saudável ter, eu acho ótimo. Então, eu não vejo isso como um grande elemento. O que eu acho que, em algum momento, depois de não sei quanto tempo, não sou futurólogo, depois de um tempo de depressão, vai ter um pico e depois as coisas vão normalizar. Mas, como aspecto de crescimento como um todo, as projeções feitas até o começo dessa crise de Covid-19, tem que desconsiderar e fazer de novo uma coisa um pouco mais racionalizada para esse novo momento, para esse novo normal, como disse o André. Boa, perfeito. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, para a gente ir encerrando também. Queria agradecer aí a participação de todo mundo que conseguiu estar trocando uma ideia com a gente também. A gente lançou recentemente, né, uma nova versão da nossa plataforma de aceleração online, a Growthaholics for Startups. Na plataforma, a gente reúne um ecossistema completo de mentores, parceiros que economizam em até 1,5 milhão por ano para as startups, Olá. igual o Felipe tinha comentado, uma série de ações ali que a gente tem de conteúdos, metodologias, você consegue ver a nossa comunidade, colocar as métricas da sua startup, uma série de outras coisas também. E aí eu acho que seria legal, Felipe, nesse finalzinho, você falar um pouquinho de como que a gente está se portando em relação ao investimento de startups, quem tiver o interesse, né? Que está entrando na plataforma, é a melhor forma da gente conhecer a sua startup, mas a gente não parou de avaliar boas oportunidades, né? Não, muito pelo contrário, a gente continua buscando oportunidades de investimento, a gente analisa as métricas das startups, da plataforma, inclusive, da Growthaholics for Startups, semanalmente para ver quais estão crescendo ou indo melhor ou pior, quais estão engajando mais, porque lá é o nosso pesca e pague, em vez de ir no mar pescar no mar, a gente pesca aqui no nosso pesca e pague, de origem de Deal Flow. Então, tanto você que quer mandar case para a gente, quer mandar o deck, quanto você que está na plataforma, a gente está bastante de olho. Estamos ativos com os investimentos, não diminuindo o nosso ritmo, pelo contrário, na verdade, agora vão aparecer umas boas oportunidades. Então, a gente segue firme e forte, tanto olhando as startups que estão no Growthaholics for Startups, quanto analisando o deal flow que chega para nós por meio de indicações, contato direto, entre outros. Andrei, seus últimos recados ali para os nossos empreendedores que nos assistiram. Boa, perfeito. Bom, pessoal, então quem gostou e quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos da ACE, assine nossa newsletter da Growthaholics. Semanalmente a gente manda bastante conteúdo bem digerido sobre startups, empreendedorismo e tecnologia, inovação. E a gente também tem um podcast que o Felipe participa com bastante recorrência, que aborda desde assuntos de métricas, qual que é a rota para minha startup, como se tornar um investidor anjo,
precisa ou não levantar capital, precisa ou não dar lucro. É um podcast bem legal e que a gente tenta digerir ali tudo que a gente aprende e vive aqui no dia a dia com as nossas mais de já 450 startups aceleradas também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a Ace, não deixa de acionar a Renata, renata@goace.vc, ela vai ficar super à disposição de estar atendendo vocês também, e foi super legal estar batendo esse papo aí com vocês, espero que vocês tenham gostado também. E aí eu passo a bola para o Felipe também fazer as suas considerações finais. Muito bem, obrigado, Andrei. Eu acho que agora é hora onde os negócios se põem à prova, né? Onde você tem tempos de mar, calmo não faz bom marinheiro, então cuidado, vão analisando diariamente, semanalmente, cenários para essa crise. Contem com a ajuda da ACE, então contem conosco para o que precisarem. E no mais, obrigado pela audiência, pelas ótimas perguntas. Lavem as mãos, fiquem em casa, saúde e até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu.